aplicada em... Aí, engraçado que cada livro fala um negócio. 1874, ou 77, ou 79. Esses três anos aqui. Vamos resolver. Tá? Qual é a ideia? Porque a gente tem que ter em mente do Valhalla, que é o ponto fundamental dele. Ele também partiu da ideia da utilidade, né? Da mesma forma que os marginalistas, de maneira geral, ele também partiu do princípio da utilidade, tá? Como a sua base, a base da sua construção teórica, né? Mas a gente viu lá nos Germos, por exemplo, o esforço principal do Germos na obra dele foi exatamente descrever, definir esse princípio, certo? O Valhalla não vai perder muito tempo com isso aqui. Tá? Isso aqui ele quase que passa batido por isso. O que é a utilidade? Tá? O Menger também se foca nessa definição. Ele também se foca nessa definição. Tá? O curioso é que o Gels faz isso com muita matemática. O Menger não usa matemática. Mesmo assim, consegue definir com clareza o princípio da utilidade. Tá? Mesmo prescindindo de matemática complexa. Usa exemplos numéricos muito baratos, muito simples, tá? Mas consegue demonstrar isso. Então o Valhalla não vai perder tempo. O que ele faz é utilizar esse princípio da utilidade para construir um sistema, tá? Do conjunto da economia, certo? Tá? Ele usa o princípio da utilidade para construir uma visão do todo do sistema, coisa que os Germos do Menger não fazem. Tá? Onde é que ele faz isso? Na chamada teoria do equilíbrio geral. Certo? Nesta formulação de uma teoria do equilíbrio geral é que o Valhalla constrói uma visão total do sistema capitalista usando a utilidade comum. Ele vai começar a fazer isso por uma teoria dos preços, que é basicamente o que eu quero ver com vocês. Tá? Dessa teoria dos preços, ele vai deduzir uma teoria da produção, uma teoria do capital, e uma teoria monetária. Certo? Nós não vamos ver nem a produção, nem a teoria da produção, nem do capital, nem a monetária. Nós vamos nos contentar com isso aqui, a teoria dos preços. Como é que ele elabora uma teoria dos preços que tem a utilidade como base? Tá? E aí o que ele vai fazer? Primeiro ele vai definir de onde vem o valor. De onde vem o que ele chama de riqueza social. Certo? Ele vai dizer que para um bem ter riqueza social, esse bem precisa de duas coisas. Primeiro, ser útil para nós, como ele diz,
ser útil para o indivíduo, para os indivíduos, né? Satisfazer alguma necessidade, portanto. Tá? E, segundo, ser limitado na sua disponibilidade. Certo? Tem que satisfazer essas duas condições. Tendo disponibilidade limitada e sendo útil, tendo utilidade, tendo bem, tem valor. Tá? Tem valor. Certo? Então, o que é que ele está dizendo? Que nesta utilidade aqui está a origem do valor. Se não tem utilidade, não tem valor. Certo? E por outro lado, se a disponibilidade é ilimitada, também não vai ter valor. O oxigênio. Tem valor. Pelo menos esse aqui, que a gente estuda. A disponibilidade dele é ilimitada. Certo? Então, bem, ele vai partir disso aqui para elaborar uma teoria dos preços, que é o que nos interessa. Como é que se forma o preço na teoria do Bohr? Sim, mas como? Ele vai começar lá com dois bens, né? Vai começar o raciocínio dele com dois bens, A e B. Pode ser. E A de quê? A, banana e A. Não, só tem duas, banana e A. Então, primeira coisa que ele vai dizer: o que é o preço? É uma relação entre os bens, certo? Vamos dizer, se eu troco um A por 2B, qual é o preço de A? Beleza? O preço de A vai se dar em termos de B. Qual vai ser o preço de B? Meio A. Tá? Então ele vai dizer que o preço é essa relação. Já ele, como é que esse preço será estabelecido? Você vai ter a oferta de A, a demanda de A, por A, né? Oferta de B e demanda por B. Não vou, obviamente, fazer nenhum tipo de demonstração matemática. Tá? O que eu quero é ilustrar para vocês qual foi o princípio que ele inventou, de onde é que isso foi parar na economia. Tá? Então, o que é que ele quer descobrir? Temos aqui esses dois bens, tá? Essas duas mercadorias, tá? E temos aqui um mercado, né? Que é a
instância na qual as trocas são realizadas, certo? Como é que o preço vai ser estabelecido? Neste mercado, compradores e vendedores realizarão múltiplas negociações, certo? Qual vai ser o preço final do produto? Para a embalagem. Onde é que vai se alcançar o preço que estabiliza a situação, que estabelece um equilíbrio geral desses mercados? Qual é? Não, esse é o princípio da utilidade. O princípio da utilidade é o que está por trás das ações desses caras aqui. O comprador quer o quê? Maximizar a sua utilidade. O vendedor também. Tá? Mas qual é o preço que vai estabilizar esse mercado aqui? Equilíbrio. O preço de equilíbrio. O que é o preço de equilíbrio? O preço de equilíbrio vai ser aquele que maximiza todas as utilidades. Tá? Vai ser aquele que libera o mercado de excessos, tanto de oferta quanto de demanda. Tá? Esse é o preço de equilíbrio. É o preço que vai estabelecer esse equilíbrio geral aqui. Agora, como é que nós chegamos ao preço de equilíbrio? O preço de equilíbrio já está dado inicialmente? Não. Temos aqui um preço de não equilíbrio. Vamos dizer que no mercado A, no produto A, né? No mercado do produto A, esteja havendo excesso de oferta. O que vai acontecer com o preço desse produto? Vai cair, certo? Vai cair até o ponto em que esse excesso de oferta seja eliminado. Vamos dizer que no produto B esteja havendo excesso de demanda. O que vai acontecer com o preço dele? Vai subir. Ao subir o preço desse bem, você vai fazer o quê? Eliminar parte dos seus compradores, que não vão mais se dispor a pagar o preço desse bem. E aí você elimina o excesso de demanda. Né? Você vai fazer esses preços caminharem por aproximações. Né? Eles chamam de demanda do processo. Tá? Como se existisse um grande leiloeiro, uma mão manipulando os preços. Grande leiloeiro, tá? Oculto, operando ali, de forma a fazer com que os preços se aproximem sucessivamente desse ponto de equilíbrio, desse preço de equilíbrio. Vai ser o preço no qual todas as utilidades dos compradores e vendedores são maximizadas. Alguém vai fazer alguma coisa para maximizar a sua utilidade nesse quadro aqui? Não. Ela já está no melhor ponto possível. Correto?
todos estão com as utilidades maximizadas, ninguém pode melhorar a sua situação. Vai? Correto? O ponto de equilíbrio é o que vai eliminar excesso de oferta e demanda. Não, no momento de ajuste não. O preço serve para isso. Qual é o papel do preço? O preço é um sinalizador da situação do mercado, certo? Hã? É isso. Sinalizador da situação do mercado. Se o preço está em elevação num determinado bem, o que é que esse preço? Obviamente, né, estamos pressupondo aqui plena competição, plena concorrência. Se você tiver algum obstáculo a isso, preço não vai reagir dessa forma. Ou não como deveria. Tá? Pressupondo, partindo da premissa da plena concorrência, são. Se o preço de um bem está subindo, o que isso sinaliza a compradores e vendedores? Mas é excesso de demanda. Eu sou um produtor de B, por exemplo. O preço em alta de B sinaliza um excesso de demanda. O que eu posso fazer? Produzir mais. Esse preço aqui incentiva a aumentar a oferta, certo? Porque ele promete aumento de juros. Ok? Se por um acaso o preço de A está caindo, sinalizando o acesso de oferta, eu sou um produtor de A, o que esse preço me sinaliza? Reduz a produção. Sobre a oferta. O preço está em queda. Reduz a produção. Até o ponto em que a minha produção vai igualar os custos, né, no limite, plena concorrência. Certo? Então, o preço tem este sinal aí. Este papel, melhor dizendo. Então, os preços eles têm um equilíbrio? Segundo a teoria do equilíbrio geral do Paulo. Segundo a teoria do equilíbrio geral do Paulo, sim, eles têm, desde que, notem bem, desde que haja plena concorrência. Ok? Esta é uma condição fundamental. Não havendo plena concorrência, o mecanismo não funciona. Esta teoria dos preços. Espero que não. Não, eu acho que eu isso é muito bom. Fiquei muito pra cá. Eu só quero voltar para casa. Certo? Então, que este é o ponto que não pode ser ignorado. Sem plena concorrência, a coisa funciona de outra forma. Essa teoria do equilíbrio geral, essa teoria dos preços, tendo por base a utilidade, serve como base para a criação pelo Valhalla, esse mesmo trabalho aí, de uma teoria da produção. E também tem, obviamente, toda uma demonstração matemática lá, como é que a produção também vai chegar no seu ponto de equilíbrio, usando esse mesmo mecanismo, tá? Até o ponto em que a utilidade do produtor seja maximizada.
até o ponto em que o preço de equilíbrio seja alcançado e seus custos de produção igualem os preços de venda. Hein? É exatamente. Não existia. O ponto, o cara vai parar de produzir no ponto em que ele deixa de lucrar. Certo? Se o cara produzir uma unidade a mais, ele vai tirar o preço do ponto de equilíbrio. Ele já vai produzir uma unidade que, em vez de render lucro a ele, vai render perdas. Ou porque ele vai reduzir o preço de venda, vai gerar uma sobreoferta, tá? O preço começa a cair. Ok? Ou porque os custos de produção dele vão ficar maiores que o preço de venda do outro. Então, nesse ponto ele fala. O que o Paulo vai dizer é que no mercado, de concorrência, de competição, o capitalista não oferece, né? Mas ele já tem como recompensa o fato de ser o dono dos meios de produção, comandante da produção. Não sei se vocês já sabem alguma coisa do que eu penso sobre isso. No meu entendimento, uma coisa, a economia do real é uma coisa, a economia da disciplina, a economia é outra coisa. O fato é o seguinte, tomando por base a teoria do equilíbrio geral, né, e depois dessa teoria da produção, também usando como base a utilidade, a teoria dos preços, né, a teoria do capital, depois a teoria do dinheiro, blá blá blá. Tá? Tudo isso aí é o que desenvolve na teoria da economia política pura. Dessa teoria do equilíbrio geral sairá o quê? As bases do pensamento neoclássico. Tá? O princípio da equidade do equilíbrio geral é o pilar estrutural da economia neoclássica, correto? Microeconomia, não sei. Tá? Depois o Marshall vai desenvolver a teoria do equilíbrio parcial, tá? Também outra base neoclássica, certo? Dessa ideia aqui, por exemplo, da teoria do equilíbrio geral, que vai formar uma base da economia sem a política, da economia do século XX, da microeconomia, vai surgir, por exemplo, essa ideia em voga, né, nos nossos dias, de que o Estado ou o governo não deve fazer o quê? Intervir ou interferir no chamado mercado. Por quê? Porque ao fazê-lo, causa o quê? Distorções do sistema de preços. E com distorções do sistema de preços, os preços deixam de sinalizar corretamente. Qual é a situação do mercado? Eu também tenho vontade de entender perfeitamente. Tá? Eu também tenho vontade disso. Então é começo de conversa, né? Olha, aqui a gente já podia parar, né? Ah, é isso aqui? Ah, meu amigo, não fala de alguma coisa na real. A gente podia parar aqui. Vocês conhecem algum lugar, algum mercado, bom de corte? Talvez seja o mercado modelo da cabeça dos economistas. Assim, eu prefiro ver o Júpiter.
marginalista e tal. Ativo, quero ver a parte Mas 4. pelo menos tinha um pezinho real, né? Quero ver a parte que começa o trabalho dessa área. Pois é, porque o que acontece? O ponto ideal da economia tradicional ortodoxa, né? Aqui está a base da chamada ortodoxia. O ponto ideal dele é esse aí. É um ponto de equilíbrio geral, né? Maximização de todas as utilidades, eliminação de qualquer oferta e demanda, e, como eu falei antes, eliminação do lucro. Você tem um regime de plena concorrência. Você alcança um preço em que, se você não tem nem excesso de oferta, nem excesso de demanda, custo de produção, preço de venda se iguala. Não tem. É bizarro. Não tem sentido nenhum, a não ser uma construção teórica. Pois bem, apresento a vocês a disciplina que vocês fazem. Tem por base essa leitura. Como eu estava falando, eu prefiro, por exemplo, estudar o Schumpeter, que vai destacar, por exemplo, o papel da inovação. O que a inovação faz? Qual é a principal função da inovação? E a razão pela qual ela, na visão do Schumpeter, é o próprio motor do desenvolvimento capitalista. O que a inovação faz? A inovação destrói qualquer ideia disso aqui. Se eu inventei um produto novo, qual é a concorrência que eu tenho? Nenhuma. Eu sou o dono do mercado. Se eu inventei um processo novo, o que eu estou fazendo com a concorrência? Estou derrotando. Estou reduzindo meus custos de produção contra a concorrência. Quer dizer, o que o Schumpeter vai evidenciar? Tudo que o capitalista menos quer é concorrência. Todo o esforço que o capitalista faz, o empreendedor faz, me corrigir, que o empreendedor faz, porque para o Schumpeter, empreendedor é uma coisa, capitalista é outra. Essa idiotice que a gente vive hoje, de chamar a produtora do valor empreendedor. Entendeu? É uma trabalhadora na lama, fazendo o que está ao acesso dela para tentar sobreviver. Uma farsa, uma pilantragem, chamar isso de empreendedorismo. É isso, tá? A palavra certa é fraude, picaretagem. Empreendedorismo é o que o Schumpeter diz, ó. O empreendedorismo está criando uma inovação. Pode nem ser o capitalista. Ao contrário, a grande maioria dos capitalistas não são empreendedores. O cara é capitalista porque o cara é dono dos meios de produção. Isso é outra coisa. Mas não é empreendedor que não inova. Não cria um processo novo, não cria uma nova combinação de meios de produção. É isso aqui que vai gerar desenvolvimento. Na verdade, o que o empreendedor quer? Ele quer eliminar a concorrência. Por quê? Porque isso aqui que vai lhe permitir obter rendas extraordinárias. Se toda essa sala vender bolo de pote para nós mesmos, quem é que vai ganhar alguma coisa? Me digam. Isso é insano, mas é isso que a economia tradicional fala para vocês. Para a economia tradicional, o capitalismo está aí. E toda essa sala fazendo bolo de pote.
capitalismo está aqui. Aqui está o capitalismo. Faz bolos de pote, outro faz brownie. Assim, Correto? produtos. Então, assim, eu não posso chamar isso aqui de outra coisa que não uma insanidade. Aliás, veja bem, do ponto de vista teórico, da mera construção da teoria da economia política pura, como o Walras se propôs a fazer, eu não acho que o pensar em si seja errado. Tá? Ela pode construir uma teorização dele para buscar encontrar respostas para problemas concretos, perfeitamente. Inclusive, o Walras, apesar disso aqui, ao contrário do Germans, por exemplo, era um cara atuante politicamente, reformador social. E ele sabe o que ele dizia que ele estava construindo isso aqui? Um socialismo verdadeiramente científico. Isso é muito curioso. Mas ele se dizia construir um socialismo verdadeiramente científico. Uso da teoria dele. Então, assim, não é que o Walras fosse um malucão alienado, um individualista extremista. Não era. É uma atuação ativa como reformador social. O problema é que depois vem a economia neoclássica, pega isso aqui e transforma isso aqui numa universal. Uma base para uma estrutura a partir da qual você vai buscar explicar todos os temas. Aí chega na microeconomia. Eu me lembro até hoje, né? Primeira aula, livre concorrência, plena liberdade, plena circulação de informações, plena mobilidade de capitais. Quer dizer, então, que se o preço de mercado, né, livre, né, afinal, plena concorrência, plena informação e tal, se o preço de mercado me sinalizar, olha, está tendo um excesso de oferta de banana. Eu sou um produtor de banana, mas está tendo um excesso de demanda em computadores. Eu simplesmente transfiro meu capital livremente da produção de banana para a concorrente. E a partir disso, quer que eu entenda o lugar? Então tá bom, não tem barreiras, por exemplo, na inovação, na tecnologia. Não tem. O capital é livre para se deslocar no setor. Poxa, viu? Só podem estar brincando. É isso que vou ensinar a você. Meus pesos. Já estou ensinando. Você falou que não tinha como ter aqui. Ali aonde? A asseguração da atividade do produtor e também do consumidor. Como é que tem? Não temos. Não tem. O ponto do equilíbrio geral é o ponto que vai maximizar todas as utilidades. Vai igualar ofertas e demandas, custos e preços. Mas ela acabou. Micro não funciona assim. E estabilizar De subsistência? Bom, mas por que necessariamente de subsistência? Totalmente sarado. E porque se os custos a nível de produção não dá provavelmente da produção. Pois é, eu estou falando, isso aqui é uma construção que você não encontra, cara. O que é que um neoclássico vai dizer, por exemplo? Por que existe lucro no mercado, por exemplo? O que o neoclássico vai dizer? Porque esse mercado não está no ponto de equilíbrio. Porque, por exemplo, ele não tem plena concorrência. Porque, em vez de ter, vamos dizer, 1 milhão de produtoras de automóveis no mundo, existem 10, 15, 20, 30, 50. Ah, então tá bom, porque você quer ser dono de uma fábrica de automóvel? É só você pegar seu dinheirinho e criar a sua. Isso é uma insanidade, né? Convenhamos.
E em cima dessa insanidade se constrói toda uma narrativa ideológica, né? Com propósitos, no final das contas, políticos de dizer o que? Ó, o governo não vai fazer nada, o governo tem que ter. É o mercado que tem que decidir. O Brasil está afundado dentro dessa narrativa. E está aí pagando o preço por isso. Está aí o mercado fazendo no Brasil isso aí que a gente está vendo. Sociedade falida, né? Convulsionada socialmente, desemprego, subemprego, baixa renda, tudo pelado no mercado da gente. Enfim, pessoal, é isso aí. Podem fazer suas perguntas, suas revisões de conteúdo, o que vocês entenderem, até eu falar daqui a pouquinho na prova. O que vocês querem discutir do que foi trabalhado no curso. Na segunda parte, né, no caso, que é a P2. Marx para cá. O que vocês querem debater aí? O que tem as leis de movimento do Marx? A princípio, tipo assim, o Marx é um jovem hegeliano, essa inversão. E Hegel tinha a sua própria filosofia sobre as leis de movimento também, sobre a evolução. Qual é as principais quedas que o Marx tem nesse pensamento? Do rei? É. Bom, como eu discuti assim, de uma forma muito simplória, né? Simplista, claro. Não há como fazer grande desenvolvimento nesse sentido. O que nós vimos na filosofia hegeliana? O Hegel, de maneira geral, ele vai partir das ideias, né? Para o plano concreto. A dialética do Marx inverte essa relação. Marx é um materialista, não é isso? Não é isso que nós vimos? Materialismo histórico. A relação da dialética marxista é o contrário, né? É o oposto. A história se move por material, né, das necessidades materiais de existência para as ideias. Não é isso? Então o Marx vai colocar lá a infraestrutura, né, onde são geradas as condições materiais de existência, a base produtiva, a coisa toda. Eu não passei a chamada ainda, não, né? Não. Oi? A mãe não tem aula não. Ela botou no quadro. Botou? Não, não existe. E ela vai entregar a prova no dia 1º de manhã. Onde? Quando? Como? Não sei. Então nós temos aqui a infraestrutura. Ah, deve botar no Classroom hoje, não. Em última instância vai determinar a superestrutura, não é isso? Por exemplo, as condições ideológicas da sociedade, as ideologias, as formas jurídico-políticas, né? A cultura, as artes, certo? E etc. Em último caso, é essa infraestrutura que vai moldar a superestrutura. Aí nós discutimos o que quer dizer esse último caso. Quer dizer que a superestrutura nunca influencia, nunca condiciona os acontecimentos na infraestrutura? Não, não é isso. Nós vimos que sim. Ela influencia, ela também condiciona, ela também molda o que se passa na infraestrutura. Mas
em última instância, no final das contas, o que acontece aqui vai impor, tá? As suas necessidades à superestrutura. A superestrutura vai reagir, vai responder às necessidades que a infraestrutura coloca. Por quê? Porque na dialética marxista nós partimos da matéria para as ideias. Na base estão o quê? As condições materiais de existência, de subsistência. Né? Materialismo histórico. Tudo bem, vamos lá, leis de movimento. O que seriam então essas leis de movimento? O que o Marx quer encontrar nas leis de movimento? Se ele é um materialista, ele está olhando para a história como? A partir disso aqui, não é? Como é que a história se move, então? Nós temos os modos de produção. Todos eles caracterizados pelas suas lutas de classe específica. Tá? Então nós temos os modos de produção antigo ou escravista, nós temos o feudal, nós temos o capitalista, nós temos o comunista, vai ter o asiático, que é uma variante do tio, tá? Mas os principais são esses aqui. Então nós temos esses modos de produção. Tá? Como é que a história se move? Como é que a história anda, progride? Né? É isso que o Marx quer determinar com as suas leis de movimento. Ele quer identificar quais são essas leis. Não é? As leis de movimento da história. Então, em cada um desses modos de produção, nós temos forças produtivas, né? E relações sociais de produção. Não é isso? Como é que a história vai se mover aí? Quem é que lembra? As contradições internas de cada sistema. Mas qual é a contradição? Onde está a contradição? Quando as forças produtivas têm o seu desenvolvimento emperrado pelas relações sociais de produção. Não é? Então, por exemplo, no modo de produção feudal, na transição do feudal para o capitalismo, que é o mais importante na análise do Marx, né? Que é aquele detalhamento. Ele não fala praticamente dessa transição aqui, como está vendo acontecer. Vai acontecer o capitalismo, tem suas contradições internas e tal. Não, descreve em minúcia. Não tem como. O que ele descreve em umas minúcias é essa transição aqui. O que é que nós tínhamos aqui na sociedade feudal? Nós vimos uma burguesia urbana nascente, não é? É essa burguesia que está revolucionando as forças produtivas. É ela que está carregando o progresso material, né, nas suas costas. É ela que está gerando as inovações, né? Certo? Mas o que é que a superestrutura da sociedade feudal faz com essa burguesia? O que é que as relações sociais de produção fazem com essa burguesia? Limitam o seu crescimento, não é?
limitam por quê? Porque, por exemplo, a sociedade feudal tem uma série de privilégios, né? Para a nobreza, para o clero. Não é isso? A burguesia prejudicada. Né? Porque a sociedade feudal possui fragmentação territorial. O Estado Nacional ainda não está configurado, não é? Você tem uma série de feudos, pesos e medidas, moedas para todo lado, não é? Então, o que é que isso aqui faz com o burguês? Custos de transporte das mercadorias, comercialização das mercadorias, não é? É. E outras restrições a sociedade feudal impõe à burguesia. Restrições de ordem ideológica, por exemplo. Dominação pelo pensamento cristão. Não é? O que o pensamento cristão faz? Condena a usura. Isso é um obstáculo à burguesia. Dificulta a cobrança de juros, dificulta as operações bancárias. Por que os judeus, de maneira geral, viram os banqueiros da Europa? E depois vão ser detestados pelos cristãos por causa disso, como os exploradores dos cristãos. Por que os judeus viram os banqueiros? Porque no cristianismo tinha proibição à usura, no judaísmo. Não, o judeu não está proibido pela sua religião de cobrar taxa de juros. O judeu vai cobrar. O cristão não pode. Certo? Então, o que essa burguesia tem que fazer? Né? Para levar a cabo a sua missão histórica de revolucionar as forças produtivas, o que a burguesia tem que fazer? Uma revolução. Ela tem que derrubar a sociedade feudal e erguer uma outra sociedade no seu lugar, que vai ser qual? A burguesa. Qual é o modo de produção característico da sociedade burguesa ou capitalista? Né? Ela vai eliminar os privilégios para a nobreza e para o clero, por exemplo. Vai estabelecer uma igualdade perante a lei. Agora somos todos iguais perante a lei. E o rico e o pobre podem dormir embaixo da ponte. Igualdade jurídica. Tá? Ela vai fomentar a burguesia no surgimento dos estados nacionais, de uma França, de uma Espanha, de uma Inglaterra, de uma Itália. O que esses estados nacionais vão fazer? Unidade territorial. Né? Vão reduzir esses custos aqui, vão acabar com as barreiras alfandegárias para passar de um feudo para o outro. Agora toda a França é um espaço alfandegário unitário. Né? Eu posso mandar minha mercadoria para o outro lado do Rio da França sem pagar imposto. Só os estrangeiros que pagam. Agora eu só tenho um peso, um sistema de pesos e medidas, um dinheiro no Rio da França. Eu não tenho mais que fazer uma porrada de operação cambial para vender um produto a 200 km de distância. Eu vou inventar uma economia política para falar, olha, a usura é boa, é positivo. Para disputar com o cristianismo o domínio das mentes e dos corações. Não é isso que nós vimos os mercantilistas fazerem?
que os mercantilistas estavam fazendo? Né? Quem eram os primeiros mercantilistas? Eram teóricos? Não, eram os mercadores, os negociantes. Os caras estão interessados em fazer isso aqui, ó. Emancipar os mercadores dessas restrições morais do pensamento religioso moral. Então vamos criar uma forma nossa de pensar. Vamos disputar com as formas tradicionais, domínio das cabeças narrativas. Não é? Vamos emancipar a nós, mercadores, dos limites morais da sociedade. Vamos convencer a sociedade que a melhor coisa que ela faz para ela mesma é nos dar plena liberdade de ação. Olha que beleza. Não é isso que a economia política faz? Não é isso? Então é isso que o Marx faz na empreitada dele, encontrar, né? Ou melhor, isso que ele pensa ter feito. Se você concordar com ele. Encontrar as leis de movimento da história. Eu acho que ele está certo. Nesse sentido aqui, eu acho que ele está certo. Encontrar as leis de movimento da história, que determina a passagem desses modos de produção. Correto? Está respondida a questão? Mais alguma? Também Marx teve um comentário sobre algumas contradições, umas crises cíclicas que o sistema capitalista possui. Sim. Uma delas é a tendência que é da margem de lucro, né? É sobre essa, no caso, qual é o principal fator que causa essa tendência queda? Tendência à queda das margens de lucro. Isso. De onde é que vem o lucro do capitalismo? Mais-valia. O que é a mais-valia? Hein? Tendência à queda da margem de lucro. O lucro do capitalista vem da mais-valia. Essa lei que falou do trabalho do capitalista. Sim. A mais-valia é aquele trabalho realizado pelo trabalhador, não pago pelo capitalista. Certo? Na sua definição mais trivial, é isso que é a mais-valia. Portanto, é o trabalho que o cara paga, que o cara faz, mas ele não recebe do seu patrão. Então aqui ele está gerando, né, um produto, uma mercadoria que vai ser vendida, que vai ser realizada, e ele não está recebendo por ela. Tá? Agora, o que é que nós vimos no pensamento marxista? O que é que ele aponta que vai acontecendo com a composição orgânica do capital, como ele chama? O que é que vai acontecendo com a composição orgânica do capital na medida em que a população capitalista vai crescendo? A composição orgânica do capital é aquela relação entre capital fixo e capital variável. O que é o capital fixo? Trabalho morto, máquinas e equipamentos, principalmente. Tá? O que é o capital vivo? O que é o capital variável? O capital vivo, alguém me chamou aí? É o trabalho, né? Por que vai aumentando?
Na medida em que os capitalistas vão aumentando a sua acumulação de capitais, o que eles vão fazendo? Visando derrotar a concorrência, aumentando cada vez mais o capital fixo, tá? Aumentando cada vez mais as máquinas e equipamentos e visando reduzir o capital variável, né? Reduzir o trabalho. Mas ele extrai a mais-valia de onde? Do trabalho. Se o capital variável vai caindo, tem um ponto que ele acaba, tem um ponto que os capitalistas substituíram todo o capital variável pelo capital fixo, o que acontece no lucro? Ele não tem mais o que extrair. Tá? Então, o lucro é extinto. Aqui está uma das partes do pensamento Marx com as quais eu não concordo. Eu não vejo sentido nisso. Pelo menos não por essa razão. Essas máquinas e equipamentos têm que ser produzidos. Né? Serão produzidos como? Trabalho. Aqui tem que haver uma varia. A não ser que a gente chegue numa situação que é o que o Marx afirma que vai acontecer aqui, completamente estacionária. E você vai chegar num ponto em que todo o capital está todo fixo, não está mais variável, ninguém investe mais. Tá bom. Aí o capitalismo entra numa contradição insanável. Né? Se o capitalismo, o que sustenta, o que é a essência do capitalismo? A busca do lucro. O cara investir o seu capital para obter o lucro. Se o sistema chega a um ponto em que o lucro cessa, o capitalismo perde a sua razão de ser. Ele não se sustenta mais. Tá? Isso até hoje não aconteceu. Pode ser que aconteça? Sim. Não acho muito convincente esse argumento. Acho muito convincente. O Marx. Ok? Mais alguma coisa? Não? Ok, então vamos falar a prova. Vamos falar da prova. P2 terá 3 questões. Vocês escolheram 2. Terá direito à consulta nos seguintes termos: textos impressos, celular, não. Cada um. Você. Aquele mesmo de primeira. Computador, tablet, celular é bagunça, né? Convenhamos. Celular é bagunça. Prova de WhatsApp não vale.
Ok? Prova de WhatsApp não vale. O que mais aqui? Conteúdo, marque-se para frente, no caso. Marx, os industrialistas, Revolução Marginalista. Tá? Farei hoje uma contagem das frequências. Vou mandar para vocês por e-mail. Ainda hoje. Correção das provas até 7 ou 8 faltas. Certo? Acima disso, tá bom. Está reprovado por falta. Oi? Pode ganhar. Pode ganhar uma ajuda aí, um arredondamento. Agora, defina a taxa de frequência alta. Só falta uma. Qual é o patamar? Só tem faltado uma dúvida. Taxa de frequência alta. Incontestavelmente uma. Tá bom? Vou mandar para vocês por e-mail. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Bom. 7 ou mais aprovado direto. 7 ou mais na média, né? P1 mais P2. 7 ou mais aprovado. 4 a 6,9 prova final. Abaixo de 4 está reprovado direto. Regulamento é o ET. Não estou inventando nada disso. Não, a média. P1 mais P2 são P2. Não falei, não sei. Tá P1 só P2. Não falei. Na prova final, vai pegar essa média aqui, mais a TF sobre 2, tem que dar 5 ou mais. Tá? Tudo isso aí conforme o regulamento da UERJ. Regulamento também diz que quem quiser, quem já tiver passado direto, quem quiser fazer prova final, pode fazer. Não, não tá vendo. Foi o quê? O regulamento diz isso. Foi o quê? Se você tiver passado direto, Quem vai tiver passado aqui, se quiser fazer a prova final, pode Peço fazer. que uma nota. Vai aumentar o seu. Ah, o regulamento pode. Quem tiver faltado, Então, o que você vê, velho? faltou P1 ou P2, faz a TF como reposição. Ok? Tem que ter pelo menos 2 ou 3 notas. A PF vai ser na próxima quinta, depois dessa outra. Não, é agora, não. Mas tem professor português. A PF são 2 questões, tá? Ah, tá. Não dá para escolher nada. 2 obrigatórias. E a matéria toda. Moleque escrevendo o Velho Testamento numa prova. Os direitos são reduzidos na ATF, não tem problema. Quem foi tomar? Tudo certo? Alguma dúvida aí? Tirar daí. Pode ter existência lá da prova. Eu tentarei começar a ver hoje o mais pontualmente possível, mas como eu vou dar uma outra prova no tempo anterior, eu acho que algum atraso vai acabar acontecendo. Logo a prova é perto, não?
1,5 de prova. Não, aí é prova. Dependendo da questão. Vamos ver. Vamos ver, né? Se Avaliar. você virar e falar assim, acabou o tempo e ainda tiver a sala inteira fazendo a prova. Não, é só. Ah, tá, vai, Pelo amor de Deus. Tá nada, cara, vai dar tudo certo. Já deu, já tá de férias, felizão. Nos States. Ah, um detalhe, pode ter uma questão que dê um ponto de bônus aqui. Opa! Pode ter uma questão que dê um ponto a mais. Quem quiser escolher essa, vai escolher. Vai. Mas tem uma questão que vai dar um ponto. Vai ser uma mais. Vai dar mais pontos do que eles vão ter. Três questões, mas Você sabe quanto que é o ponto extra? Não é que ele dá 2,6. uma vai valer 6 pontos, as outras vão valer 5 pontos. Fazer tudo. Quem quiser fazer essa, vale 11. Pode errar que ainda tem margem para tirar 10. Pode errar uma parte aí que ainda tem margem para tirar 10. Entendeu? Vai ser uma questão mais complicada também. Professor, na teoria da tradução do papai, ele quer dizer que os professores eles alcançam a fração até um número igual aos preços. Isso um ponto de equilíbrio, preço bom, plena concorrência, coisa toda. Só, então é isso aí. Ah, finalmente, terça que vem não estarei aqui. Não Mas tem. aí a nota? Vou mandar por e-mail. Ah, tá. Tudo por e-mail. Tá? Sem aula terça que vem. Essa é a última. Aula sim, essa aqui é a última. A transcrição de hoje? Mas não tá. De hoje, o áudio de hoje. Vai mostrar, né? Não é. Vai mostrar. É a inovação.